Livro do Eclesiastes, capítulo 1. Nós iniciamos essa série no livro de Eclesiastes. Vamos até o final desse livro interessante, que muito nos ajuda a entender sobre a vida. Nós vamos ler os versículos 12 até o 18. Diz assim a palavra inspirada do nosso Deus: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos homens, aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Somente até aqui. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Neste momento, Senhor, queremos ouvir o Senhor falar conosco. Queremos que a tua palavra penetre no nosso coração e no mais profundo do nosso ser, para que ela, Senhor, somente ela, faça o efeito a qual é necessário, para nos transformar, para nos aconselhar, para nos exortar, para que sejamos a cada dia mais parecidos com o teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua palavra, que possamos praticá-la ao ouvir, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salomão, aqui nesse texto que nós lemos, ele continua a sua saga em busca do sentido da vida. E neste trecho que nós lemos, nós vamos entender que Salomão ele vai nos dizer que a sabedoria humana ela não encontrará um caminho de volta à vida. Ou, se nós preferirmos, Salomão vai nos dizer aqui, vai nos fazer entender qual o sentido da vida. E o ser humano ele busca por um sentido, ou para dar um sentido à sua vida. Francis Schaeffer, um escritor cristão reformado, ele escreveu essas seguintes palavras: todos os homens têm um desejo de transcendência, um desejo de significado. Ninguém, independentemente de seu sistema teórico, se contenta em olhar para si mesmo como uma máquina finalmente sem sentido, que pode e vai ser descartado por completo e para sempre. Schaeffer aqui ele foi muito feliz nessa sua frase em dizer que todos nós buscamos o sentido da vida. Nenhum de nós nos contentaria em ficar em ser uma máquina, ou olhar para nós mesmos e como uma máquina saber que nós vamos ser descartados a qualquer momento e para sempre. Nós buscamos então o quê? Uma finalidade para a nossa existência. Nós buscamos um sentido para o qual nós vivemos essa vida. Nós buscamos sentido para todas as coisas da vida. Por que eu trabalho? Por que eu me casei? Por que eu tenho filhos? Por que eu sou avó? Por que eu faço parte de uma igreja? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E nós vamos então tentando dar sentido à nossa vida. Muitas vezes nós, como pregador, nós não conseguimos entender esse sentido da vida e nós continuamos a busca. E esse, meus irmãos, é um labutar do ser humano desde que o mundo existe. O sentido da vida é, sem sombra de dúvidas, uma das mais remotas e fundamentais questões da humanidade desde o seu princípio. O homem busca, desde os primórdios, desde lá do começo, o homem busca esse sentido da vida. A filosofia também veio, no seu avanço, em tentar responder a algumas dessas questões, algumas dessas objeções sobre o sentido da vida.
Por exemplo, nós vemos a função humana em Aristóteles. Quando Aristóteles vai falar da função humana, Aristóteles tenta responder ou tenta dar sentido à vida. Ou também, se nós formos para a visão beata, né, de Tomás de Aquino, ele também tenta dar sentido à vida buscando essas questões da fé. Ou Kant, o grande pensador, né, Kant, com o seu bem supremo, também tentou dar sentido à vida. São alguns exemplos paradigmáticos de alguns pensadores que tentaram dar sentido à vida. Mas, para a gente entender, eu peguei um exemplo bem claro disso aqui para nós. Uma poetisa brasileira, goiana, que faleceu em 85, Cora Coralina. Se você não leu, é um bom exercício ler Cora Coralina. E ela, numa percepção interessante sobre o sentido da vida, ela escreveu esse pensamento, esse mini poema, e ela diz essas palavras: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavras que confortam, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Cora Coralina. Um ótimo poema de uma grande percepção da vida. E realmente, Cora Coralina tem razão nas suas palavras. Se nós não vivermos a vida dentro do prisma da qual nós falamos a semana passada, olhando a vida com os olhos de Deus, nós não vamos conseguir enxergar sentido na vida. Nós vamos tratar a vida como um grande enfado, um grande vazio, uma grande bolha de sabão. Então nós vamos olhar e dizer: para que tudo isso? Para que eu trabalho? Para que eu me casei? Por que eu tive filhos? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Então nós vamos ficar perambulando por essa vida, buscando sentido em alguma coisa, buscando resolver ou responder as nossas questões, que na verdade são um grande descontentamento com a vida que Deus nos deu. Meus irmãos, se é isso que Salomão vai nos ajudar a entender, ou o pregador vai nos ajudar a entender. Quando nós olhamos então para este texto, nós vemos um buscador. O que é um buscador? Alguém que está buscando alguma coisa, no sentido mais lato da palavra. É alguém que está buscando algo que ele procura. E o que é que o pregador está procurando aqui? Um sentido para a vida. Quando nós lemos a semana passada, os 11 primeiros versículos do livro do Eclesiastes, nós vemos que esses primeiros 11 versículos, eles resumem a mensagem do livro. O pregador aqui que nós vimos, ele revela-nos que ele é o pregador, o rei de Israel, aquele que está narrando o livro, aquele que está descrevendo que a vida é um grande vazio, que a vida é uma grande vaidade, é uma grande neblina, é uma grande poeira. Ele se declara aqui como rei de Israel, e possivelmente já na sua idade avançada. E ele escreve então sobre o quê? Sobre as experiências da vida. Ele escreve sobre essas experiências para dar sentido, para dar conselho, melhor dizendo, aos seus filhos, e principalmente aquele que ia herdar o seu reino após a sua morte, Roboão. Então Salomão, ele usa-se, e de fato é Salomão um escritor, ele usa da sua experiência para descrever isso e para deixar conselhos para a próxima geração. O escritor do livro de Eclesiastes, ele fala em termos biográficos. Ele vai narrando a sua biografia, ele vai narrando o que ele fez, o que ele buscou, aonde ele errou, e ele vai então descrevendo a sua própria biografia, a própria biografia deste homem. Ele está escrevendo as suas experiências. É como se eu e você contasse para os mais jovens, aqueles que são pais, contassem para os filhos a sua história de vida. Você vai estar fazendo o quê? Uma narrativa biográfica. Você vai estar contando as suas experiências, mostrando que se nós não vivermos uma vida com sentido, ela vai ser desperdiçada e vai se tornar então enfadonha e sem sentido.
Já no versículo 12, meus irmãos, a partir do versículo 12 até o 18, nós vamos ver o pregador agora num outro sentido. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que nesses dois blocos do primeiro capítulo, ele enxerga, no primeiro, do versículo 1 ao versículo 11, ele enxerga o pregador como um filósofo, como um historiador, alguém que está contando uma história. Mas já na segunda parte do versículo 12 ao 18, o reverendo Hernandes diz que agora nós vamos ver um filósofo, alguém que está filosofando sobre a vida, alguém que está divagando, alguém que está tentando entender a vida que ele viveu. E parece que faz sentido essa divisão, parece que faz todo sentido este olhar filosófico para essa segunda parte do texto de Eclesiastes, porque nós vamos ver isso, o buscador, Salomão, o rei de Israel. E quando o pregador aqui, ele coloca essa descrição, ele pretende realmente se mostrar, se revelar quem ele é. O coelê, o pregador, aquele que está pregando para o público. Sempre lembramos que nós falamos, né? O título do livro, no hebraico, lá, pregador, coelê. O Eclesiastes, ele vem do grego eclesia, igreja. Então, é o pregador que está pregando para a sua congregação, para a sua assembleia. E então, o escritor, ele quer deixar bem claro, quando ele já inicia dizendo, eu quem? O pregador. Venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que ele, o pregador aqui, fala para a sua assembleia, fala para o seu público, fala para aqueles a quem ele quer deixar as suas experiências de vida, aquele a quem ele quer deixar um legado, ou quer aconselhar. E o fato, meus irmãos, aqui, do tempo verbal, fui rei de Israel, nos dar a entender aqui que ele está no passado, nos diz então que ele está escrevendo, provavelmente, já nos seus últimos dias de vida, já no final da sua vida, na sua idade já avançada, o trono será passado para o seu filho Roboão, então por isso que ele já usa o verbo no tempo passado. Eu, o pregador, fui rei em Israel, tá? Para deixar bem claro. E ao escrever o seu ponto de vista, ponto de vista através da sua idade, das suas experiências, ele está então contando uma história daquilo que ele viveu, daquilo que ele aprendeu. E nós vamos ver isso nessa busca do pregador. E essa busca do pregador começa então no versículo 13 em diante. No versículo 13 até o 18, nós vamos ver a busca desse pregador. Versículo 13 a 15, meus irmãos, acompanhem comigo aí. Olha a busca deste homem. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Meus irmãos, é interessante que Salomão aqui ele queria compreender a vida. É nítido. Salomão está tentando compreender a vida, e não apenas uma parte da vida. Ele está querendo então compreender a vida como um todo. Como um todo. Sua busca não era uma busca rasa, era uma busca intensa e uma busca extensa. Intensa e extensa. O pregador, meus irmãos, ele vai buscar aqui de todos os meios uma compreensão para a vida que ele leva. E interessante que a principal ferramenta que ele usa no livro, podemos assim dizer todo, é a palavra sabedoria. Sabedoria. E este termo, meus irmãos, que vem da palavra hebraica Kokmah, Kokmah, esse termo que vai aparecer aproximadamente 29 vezes, tá? Ou 28 ou 29 vezes no livro de Eclesiastes, é uma das palavras-chave do livro, sabedoria. Tá? Sabedoria. E esse Kokmah, foi essencialmente para que tivesse credibilidade aquilo que ele vai falar, porque ele não intenciona falar de algo superficial, ele não intenciona falar de coisas que vagueiam na sua cabeça ou de achismos, mas ele está falando de uma sabedoria. Ele está trazendo então o conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua vida.
E é muito interessante isso, porque essa palavra, meus irmãos, dentro do vocabulário hebraico, não é a mesma que nós usamos, por exemplo, quando nós encontramos alguém que cursou uma universidade, que fez um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, a gente diz: nossa, que pessoa sábia, que pessoa inteligente. Então, muitas vezes nós atribuímos a palavra sabedoria para aquela pessoa que tem arquivos ou que tem depositado na sua mente conhecimento adquirido por leitura, por enxergar, por aprender. Então, nossa, a pessoa é muito sábia. Sabedoria, na cultura hebraica, na gramática hebraica, aqui, meus irmãos, ela significa crescer, tornar grande, tá? Tornar grande e crescer. Tá? E ela vem junto aí com esses termos do hebraico, crescer e tornar grande. Significa então acrescentar, ter mais. O pregador, meus irmãos, não estava satisfeito com o status quo que ele possuía. Nunca ficou feliz com o que ele aprendeu do seu pai Davi, ou que ele aprendeu com a cultura hebraica, ou que ele aprendeu dentro da escola hebraica. Ele continuou a crescer e aprender. E nós vemos que é interessante isso quando nós vamos para Jesus. O texto de Mateus diz que o menino crescia em conhecimento e também em estatura. Ou seja, Salomão aqui nos ensina que a sabedoria de um homem sábio, é aquele que continua a aprender, que continua a busca em aprender, em conhecer as coisas. O pregador não se sentou em cima do seu conhecimento, ele não ficou estagnado, não ficou preso naquilo que ele já tinha aprendido. Então, meus irmãos, nessa busca de compreender a vida, Salomão vai entender uma coisa nesse trecho que nós lemos, de que o homem não é capaz de produzir, ou não é capaz de fazer nenhuma obra produtiva. É isso que ele diz. Olha o que ele diz isso: não há nada debaixo do sol, porque tudo é enfadonho nesse trabalho que Deus nos impõe, ou que impõe aos filhos para afligir. Ele diz: atentei de todas as obras que se fazem debaixo do sol, e isso que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto, Salomão diz, já era, não vai se endireitar. O homem não consegue, através das suas próprias forças, fazer algo produtivo. Salomão se decepciona com a vida. Salomão parece que tem um momento aqui, conforme nós falamos na semana passada, entedioso, um momento de tédio, porque ele não vê nada produtivo debaixo do sol. É aquela mesma rotina, todos os dias a mesma coisa, todos os dias as mesmas ações. Mas Salomão, ele não consegue enxergar a beleza da vida. Talvez ele precisaria ler Cora Coralina para aprender que aquele que ama, aquele que olha a vida de uma outra perspectiva, encontra prazer nessa vida. Mas uma segunda coisa que Salomão consegue enxergar nessa sua busca, meus irmãos, está nos versículos 16 a 18. 16 a 18, ele diz assim: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Salomão descobre aqui que o homem não consegue utilizar a sabedoria para o seu benefício próprio. Nessa sua busca de dar sentido à vida, de olhar a vida com um sentido, ele descobre que o homem não consegue utilizar a sabedoria para benefício próprio. O pregador, meus irmãos, o pregador havia então percebido muita sabedoria e ciência. Ele havia recebido isso. Se a gente for voltar nos textos do período de Salomão, a gente vai ver que Salomão se destacou em sabedoria. Salomão se destacou chamando a atenção de todas as nações pela sua sabedoria. Sua posição como rei deu a ele então a oportunidade de testemunhar a sua sabedoria, de
transmitir a sua sabedoria. Ele afirmou, meus irmãos, que havia se tornado grande, e ele narra isso, né? Ele havia se tornado grande e crescido em sabedoria. Porém, meus irmãos, Salomão, ele não consegue olhar para a própria história e enxergar a vida de uma outra perspectiva. Ele buscou a sabedoria, buscou o entendimento. Foi dado a ele esse entendimento que sobressaiu a todos os da sua época. Não havia alguém mais sábio do que Salomão. Não havia alguém que se destacasse em inteligência, Salomão. E não é só a inteligência de governar um reino contra os seus inimigos. Até porque o reino de Salomão foi quase um reino de paz. Mas Salomão, ele tinha habilidades, meus irmãos, que se destacavam. As construções que Salomão fez, os enfeites que Salomão colocou no palácio, a própria casa na floresta que Salomão fez, a casa real, a casa das suas mulheres, né? A roupa dos seus funcionários, do seu exército, nas suas negociações com as nações vizinhas, Salomão impressionava diante da sua sabedoria. Salomão, ele não se atentou para isso, e ele entendeu que a sabedoria que ele tinha não dava sentido à vida também, que ele não conseguia usar essa sabedoria em benefício próprio, porque de que adiantava ter tanta sabedoria e não conseguir usar isso para o benefício próprio? Meus irmãos, o que Salomão está tentando nos ensinar aqui é que uma sabedoria que não é usada para a glória de Deus, ela é vã, ela não tem utilidade, e ela não dará sentido à vida mesmo. Por isso que ele diz: apliquei o coração em conhecer a sabedoria e saber o que é loucura. Salomão procurou conhecer tudo, conhecer os dois lados da moeda, aquilo que é bom e aquilo que é ruim no mundo. E essa descoberta de Salomão pelo lado ruim talvez o decepcionou, talvez o fez enxergar a vida de outra maneira. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, hoje nós vivemos na época da velocidade das notícias. Se acontecer algo agora, nesse exato momento, em qualquer lugar do mundo, uma catástrofe, uma grande notícia que seja relevante, em questão de segundos nós recebemos ela no nosso aparelho. E então nós olhamos lá, aconteceu agora, instantaneamente nós conseguimos acompanhar os desastres, as desgraças, as catástrofes dessa vida. Em questão de milésimos de segundo nós temos essa informação, que vai nos chocar com certeza, que vai nos fazer, talvez, derramar lágrimas. Hoje não há mais distância que nos separe. Então nós somos a geração que temos a disponibilidade de todo o conhecimento. Todo conhecimento nós podemos ter acesso a ele. Salomão, ele nos ajuda a entender que se esse conhecimento não for para a glória de Deus, então nós não vamos conseguir utilizá-lo. Não há sentido na vida para isso. Meus irmãos, Salomão, quando escreve isso, nós precisamos lembrar que Salomão, ele iniciou bem o seu reinado. Ele iniciou muito bem o seu reinado, agindo como Deus queria. Mas em certo momento da vida, o coração de Salomão se tornou soberbo, talvez pelo seu status de sabedoria, talvez por tudo o que ele possuiu. E então Salomão desviou seu coração do Senhor, fazendo a vontade das suas mulheres, trazendo para o reinado de Israel todos os deuses das suas mulheres, os deuses de Moabe, os deuses da Filístia, os deuses do Egito e das mais nações variadas com que Salomão das suas esposas com quem Salomão casou. Salomão trouxe então para Israel todo tipo de maldição da qual Deus havia dito que o povo não deveria trazer. Salomão não foi sábio. É tão estranho falar que o sábio não foi sábio. Pois é, Salomão não agiu com sabedoria quando então ele permitiu que suas mulheres desviassem o seu coração da presença do Senhor. E esse Salomão que escreve isso, meus irmãos, talvez ele esteja olhando para a própria história dele. Ele esteja olhando para a sua própria história e vendo que a sua família estava
totalmente perdida, dividida, porque havia uma disputa entre os seus filhos para ver quem reinaria no seu lugar. Suas esposas brigavam entre si para ter o privilégio de esposa principal. Salomão já havia tido algumas perdas importantíssimas na sua vida. E então ele escreve isso, talvez olhando para a sua própria vida. Uma vida sem sentido, uma vida que não muda. Salomão deve ter olhado para tudo o que estava acontecendo ao seu redor e dizendo: uma coisa ruim que aconteceu, ela não pode mudar. Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que, se nós buscarmos a verdadeira sabedoria, buscarmos aquele que foi mais sábio do que Salomão, aquele que superou Salomão, então nós vamos achar sentido na vida. Ele disse em João 10:10: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele veio para dar vida com abundância. Se nós olharmos com o prisma de Salomão, nós vamos olhar, por exemplo, como Salomão diz aqui nos versículos 13 e 14. No 13, Salomão olha para a vida debaixo do céu, e no 14 ele olha para a vida debaixo do sol. Ou seja, Salomão está olhando na horizontal. Ele está olhando para as coisas dessa vida com um olhar horizontal. E nós somos convidados a olhar para essa vida com um olhar vertical, olhando para o Senhor, para que então tenhamos sentido na vida. E aí nós vamos perceber que aquilo que está torto se endireita com Jesus. Se é um drogado, ele pode deixar de ser um drogado. Se é um alcoólatra, ele pode deixar de ser um alcoólatra. Se é um adúltero, ele pode deixar de ser um adúltero. Se é uma prostituta, ela pode deixar de ser uma prostituta. Não há nada torto nessa vida que Deus não possa endireitar. Não há nada nessa vida que Deus não possa fazer novo, se nós olharmos para aquele que é mais sábio do que Salomão. E a razão, meus irmãos, humana, só pode nos levar a um ponto certo, só pode nos levar a um caminho certo, se nós olharmos com o prisma que as Escrituras nos ajudam a entender. E é por isso, meus irmãos, que Deus, o nosso Senhor, Ele diz que não devemos nos gloriar na nossa própria sabedoria. É isso que Ele diz no texto que nós lemos na liturgia de Jeremias 9. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que se gloriar, se glorie nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se nós nos gloriarmos na nossa sabedoria, acharmos que o nosso conhecimento nos levará a algum lugar, então nós vamos errar o alvo. Mas nós devemos nos gloriar em conhecer e saber que o Senhor é Deus. No Novo Testamento, meus irmãos, Deus ainda estende esse pensamento, vai um pouco mais longe. Ele diz que Ele destruirá a sabedoria dos sábios, escrevendo isso na carta de Coríntios, capítulo 1. Eclesiastes, meus irmãos, é uma das fontes que demonstra como Deus destrói as pretensões da sabedoria humana, mostrando o quão vazio é todo o nosso conhecimento sem o conhecimento de Deus. Mas, uma boa notícia, Deus não nos entrega ao desespero. No fim da nossa busca, meus irmãos, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem na nossa direção, Ele vem ao nosso encontro na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar, o qual as Escrituras descrevem, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, como a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Jesus, meus irmãos, entrou na vergonha da nossa vida. Jesus entrou no vazio da nossa vida. Jesus entrou nas bolhas de sabão da nossa vida, para trazer a nós sentido à existência. Ele não só entrou na vergonha da nossa vida, mas Ele entrou nesse mundo caído, a fim de nos mostrar a maneira mais sábia de viver esta vida. O caminho que Ele nos proporciona é o caminho da fé, no qual nós podemos confiar que Deus é fiel o tempo todo, e possamos viver dentro dessa fidelidade de Deus, um caminho de esperança, no qual nós vamos olhar para frente e não olhar para trás, como fez o pregador.
nós olhamos para frente, para aquilo que Deus preparou para nós no futuro. E o futuro que Deus nos preparou é o caminho do amor, é o caminho da felicidade, é o caminho do gozo eterno, no qual eu e você, meus irmãos, nos encontraremos ou encontraremos sentido na vida e viveremos eternamente uma vida com sentido, porque nós descansamos na sabedoria de Deus. E então nós não viveremos essa vida mais para nós mesmos, mas nós viveremos para o outro, para que assim nós entendamos o que Deus quer para nós nesta vida. Se eu e você seguirmos Jesus e a sua sabedoria, nós não continuaremos tentando endireitar aquilo que é torto, para que aquilo que é torto se adapte à nossa vida, àquilo que nós queremos, aos nossos propósitos. Mas, de forma humilde, nós nos submeteremos a Deus, o nosso Senhor, para que essas coisas que estão tortas se endireitem, para as coisas que estão vazias na vida sejam preenchidas pelo amor de Deus, que é sublime, que é imenso. E assim, meus irmãos, nós faremos como Jesus, o nosso modelo, fez, sendo obediente a Deus, tomando o nosso lugar, morrendo numa cruz, para que a morte dele, meus irmãos, desse sentido à nossa vida, para que a morte dele trouxesse sentido à nossa vida. Então, por que nós vivemos? Porque Cristo morreu. Por que a nós é dada a felicidade? Porque Cristo sofreu em nosso lugar. Por que a nós é dada a vida eterna? Porque Cristo morreu no nosso lugar, nos tirando do calabouço eterno e nos colocando na vida eterna. Meus irmãos, Cristo deu sentido a uma vida que era vazia, que era uma vida tediosa, que era uma vida que não tinha realmente motivos para eu e você se alegrar, em que nós achamos o que é certo e errado, em que nós achamos que as decisões que nós tomamos são as melhores. Era uma vida como bolhas de sabão, neblina, que quando você olha para ali, daqui a pouco você pisca o olho e já não está mais. Cristo Jesus entrou na nossa vida, entrou nesse mundo caído, para que a nossa vida fosse colorida, para que a nossa vida tivesse sentido. E então nós podemos finalizar como o pregador finalizou ao final da sua escrita, ao final da sua busca, quando ele, no capítulo 12, ele diz isso, né? Ele faz um belo resumo de tudo, dizendo que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos praticar para que a nossa vida tenha sentido. Busquemos por isso, meus irmãos. Busquemos pelo sentido da vida na sabedoria do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Palavra esta que nos anima, palavra esta que nos fortifica, palavra essa que dá sentido à nossa existência. Obrigado, meu Deus, por nos amar. Obrigado, Senhor, por fazer da nossa vida uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida que não é vazia e que não é com bolhas de sabor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que nos ama, o Senhor que quer um futuro melhor para cada um de nós, faz-nos entender isso e faz-nos buscar a verdadeira sabedoria que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por este dia, obrigado por essa semana que se passou e por essa semana que se inicia, Senhor. E que possamos continuar firmes em Ti, glorificando e exaltando o Teu nome. Leva-nos em paz nossos lares, é o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.